A força da boataria e das especulações que tomam conta da disputa na Paraíba há menos de 100 dias das eleições. Os impasses entre os partidos que estão no mesmo campo que tornam o cenário imprevisível. Entre os assuntos também tem a repercussão das declarações de pré-candidatos ao governo da Paraíba que participam da sabatina CBN Jornal da Paraíba. Os primeiros sabatinados esta semana foram João Azevedo, do PSB, e Adjane Simplício, do PSOL. Na próxima semana serão entrevistados Pedro Cunha Lima, do PSDB, e Veneziano Vital, do MDB. Já no dia 18, Nilvan Ferreira, do PL. Fica com a gente, ajusta o volume, que o podcast Papo Político está no ar. A gente começa falando sobre a boataria que tomou conta esta semana e que de alguma forma prejudicou um candidato, não é isso, João e Angélica? Bom dia. Eu falo de Pedro Cunha Lima, que teve que ir para as redes sociais e dizer, olha só, eu sou candidato, porque estão aí dizendo que eu não sou, e ele acusa o governo e governistas, né? Por que governo e governistas? Qual é o interesse que o governo tem? Vou perguntar a vocês dois, quem quiser responde primeiro. Qual é o interesse que o governo tem em enfraquecer especificamente a campanha, a pré-campanha de Pedro Cunha Lima? Eu acredito que a tese que surgiu com essa argumentação de Pedro em apontar para o governador João Azevedo, né, para os seus aliados, esse bafafá que ele teria desistido da candidatura é mais por conta dessa tentativa que tem se construído do retorno do deputado federal Efraim Filho, pré-candidato ao Senado. É bom a gente fazer um histórico disso, né? Efraim era da base de sustentação do governador João Azevedo, sonhava em ser o senador na sua futura chapa à reeleição, acabou desembarcando e formando aliança com Pedro Cunha Lima para as eleições desse ano. Então, ao fazer esse movimento de uma desistência de Pedro, acaba aumentando essa possibilidade, em tese, porque, considerando as outras pré-candidaturas ao governo, Efraim não teria espaço. A gente tem Veneziano, que já tem Ricardo Coutinho como seu pretenso possível pré-candidato ao Senado. Temos Nilvan, que tem Bruno Roberto como pretenso possível pré-candidato ao Senado. E também não abre mão disso, porque é o candidato do presidente Jair Bolsonaro. Então, na prática, com a desistência de Pedro Cunha Lima, só sobraria João Azevedo, e é um espaço que ainda está aberto, né, na chapa majoritária. E aí essa tese surgiu meio que para isso, né, para tentar facilitar esse campo aí, esse caminho do retorno, da volta para casa de Efraim com João Azevedo. Pelo menos é a leitura que eu fiz diante do que a gente acompanhou ao longo da semana. João, tu acha que tem uma articulação aí, uma onda, né? Primeiro vamos minar a candidatura de Pedro, para depois abrir espaço para que Efraim possa, de alguma forma, repensar o seu posicionamento? Tem uma articulação? Eu tenho uma opinião diferente, mas eu estou querendo perguntar a você sobre isso. Olha, Laerte, Angélica, eu acho que sim. Eu acho que os dois movimentos foram feitos, se a gente observar, muito bem articulados. Primeiro, surgiu a especulação sobre a desistência de Pedro, e evidentemente eu concordo com a Angélica quando ela diz que você enfraquecer a candidatura de Pedro, você automaticamente, por consequência, você fortalece essa possibilidade de retorno de Efraim para a base aliada do governo, até porque você cria um cenário ali de instabilidade dentro da própria oposição, dentro do próprio agrupamento, que hoje é composto por Efraim e Pedro. Mas eu acrescentaria um outro ponto. É claro que para qualquer governo, isso faz parte mesmo do jogo da política, é bom, é interessante você enfraquecer as chapas concorrentes, as chapas oposicionistas. E até a gente já discutiu em outro momento aqui no podcast sobre esse assunto, onde a gente analisou justamente as perspectivas para um segundo turno no processo eleitoral aqui da Paraíba deste ano, e a gente analisava justamente da possibilidade de, havendo segundo turno, da possibilidade do deputado Pedro Cunha Lima estar nesse segundo turno, assim como o senador Veneziano Vital do Rego, o comunicador Nilvan Ferreira, todos que estão disputando o pleito. Agora, é inegável que para o governo, me parece que seria mais conveniente ter, por exemplo, o Nilvan disputando o segundo turno em vez de Pedro Cunha Lima. Eu acho que esse ponto eu acrescentaria é central, esses viu, João? dois pontos.
eu acrescentaria esses 2 pontos. Tanto você contribui com essa possibilidade, o aumento dessa possibilidade de Efraim retornar, que, inclusive, eu vejo difícil esse retorno, porque para o eleitorado de Efraim seria difícil compreender isso, teria que construir uma narrativa que justificasse uma ida e volta dessa natureza, e isso poderia, inclusive, dificultar o seu projeto rumo ao Senado Federal. Tu acha, João? Eu acho. Veneziano até um dia desse era governo, inventou um discurso, saiu. Inventou assim, quando encontrou um discurso, não sei, viu? Não sei. Mas assim, ainda hoje tem dificuldade, né, de ter um discurso próprio, dificuldade vai ter, governo, mas né? Dependendo do cenário, se sobra só ele como um candidato forte, Ricardo não consegue, por exemplo, a elegibilidade, aí ele vai, não tem... É claro que nessa perspectiva do discurso é muito difícil, assim, e é difícil algumas pessoas que acompanham a política de maneira mais próxima compreender. Mas a gente precisa lembrar, João, que nem sempre as pessoas acompanham como a gente acompanha. É capaz de até esquecerem que Efraim já foi e voltou. Não, verdade. E é capaz também de esquecerem que o governador já disse lá atrás que não queria Efraim. Teve um evento de Anísio Maia aqui na capital, um evento que filiou Anísio Maia ao PSB, e naquele momento o governador falou que não queria Efraim, abdicou da chance, refutou a chance de Efraim estar como seu senador na chapa, porque ele é um eleitor de Bolsonaro e ele não quer na chapa majoritária ninguém que não seja eleitor de Lula. Agora, esse outro ponto, tudo se volta atrás. Outro entrave, exato. A conjuntura atual do governador é outra. Ele pode também ceder nisso e aceitar, eventualmente aceitar Efraim, porque ele não tem um senador competitivo, né? A gente está acompanhando, sabe que ele não tem um senador competitivo, e aí ele aceita e pronto. E aí esse discurso fica confuso, né? Para quem acompanha de perto, como o Laerte disse. Então, mas assim, de forma resumida, viu, Laerte, eu acho que o surgimento dessa especulação da desistência de Pedro, e é bom a gente deixar claro isso, Pedro já descartou por completo desistir, pelo menos agora, de sua pré-candidatura ao governo do Estado. Ela surgiu, a especulação surge articulada com esse outro movimento de Efraim Filho. Eu vejo assim. Agora, dentro do mundo, do universo da política, né, tudo é possível acontecer. Evidentemente, a gente tem uma indefinição muito forte, e essa indefinição é provocada, pelo menos na minha avaliação, por um impasse dentro da base do governo, que é justamente o impasse entre o Partido Republicanos e o Progressistas. Acaba afetando a base e afetando também os planos e as negociações dos oposicionistas. Mas diga aí sua opinião, Laerte. Pode expressar. Na verdade, minha opinião tem um pouco do que você falou. Eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente vive. Assim, as pesquisas internas dão uma vantagem a Pedro dele ir para o segundo turno. Pedro, no segundo turno, é muito mais competitivo do que Nilvan, né? E é isso que o governo está com medo, né? O governo acha que Nilvan tem um teto quando chegar no segundo turno, porque não vai conseguir passar disso, mesmo com a polarização que se tem entre a esquerda e a direita, enfim. E Pedro teria a capacidade de agregar mais no segundo turno, por isso é um receio. É claro que tem esse jogo aí de Efraim, mas acho difícil também por esses motivos, né? Porque João vai ter que abrir mão de um discurso de que só quer gente que vota em Lula na chapa, né? Vai ter que abrir mão. Mas como na política tem a necessidade, muitas vezes, de tomar a decisão está ligada aos prazos, e aí depois você reverte o discurso e encontra uma maneira a retórica, né? De fazer um novo... É isso, Laerte. Quando precisa, arranja o discurso, né? Quando precisa, arranja o discurso. É exatamente discurso isso. E vida que segue. E aí sobrevivência política, né? E aí eu queria entrar no segundo tema, né, da nossa discussão, que são os impasses. Você falou aí dos impasses da base governista, João, que você pode, inclusive, dissertar mais sobre eles, né? Que é a relação dos republicanos com progressistas, mas tem um impasse no PT também, né? O PT não está numa fase maravilhosa, não, porque primeiro não sabe se Ricardo vai ser elegível. Eu não vou nem entrar nessa discussão, acho que a gente nem precisa entrar nisso, mas a gente precisa discutir por que é que o PT, por exemplo,
evitou em colocar o nome de Cartacho na lista dos vices. A gente já comentou com isso ao longo da semana, eu tenho uma opinião, na verdade, uma apuração que eu fiz, que é o seguinte, que o grupo de Ricardo tem colocado e colocou o nome desses vices porque são nomes fáceis de tirar caso o Ricardo não seja pré-candidato ao Senado. E aí Ricardo colocaria o nome dele, né? O nome dele que seria a própria Márcia, que está na lista, e também poderia ser Amanda, a esposa dele, como vice de veneziano. Tá? Essa foi uma apuração que eu fiz essa semana. Obviamente, tudo isso é bastidor, tem articulação, ninguém sabe qual é a verdade disso, e ninguém sabe se é verdade. Mas, se é verdade que vai acontecer isso, mas que é verdade que essa tese está sendo levantada, de que esses nomes aí não têm capital político, eleitoral, tem história no partido, a gente tira, Márcia continua sendo deputada estadual e a gente coloca alguém de Ricardo para ser vice. Por que não colocar um Cartacho? Porque se colocar um Cartacho, fica mais difícil tirar. Afinal, os Cartachos têm, de alguma forma, um capital eleitoral por causa do ex-prefeito Luciano Cartacho. Se essa tese se consolidará, a gente não sabe. O fato é que eu queria abrir essa questão dos impasses com essa do PT, numa tentativa de fazer, inclusive, ampliar o nosso olhar, até porque tu falou especificamente da base do governo, que tem um impasse, obviamente, gigante do Republicanos com progressistas. Eu vou emendar a minha percepção com relação a esse impasse entre progressistas e os republicanos, para que eu abra espaço para vocês discutirem os dois impasses, na base e na oposição. No caso do progressistas e republicanos, eu escrevi essa semana algo que me pareceu questionável, assim. E aí ninguém me deu resposta, nem o próprio personagem do processo, que foi o Wilson Filho. O Wilson Filho foi indicado como pretenso vice ou possível vice da chapa de João Azevedo. Ele e Raimundo Lira, que é ex-senador. Só que o Wilson pai disse que vota em Efraim de qualquer jeito. E aí eu fiquei pensando, e se o Wilson foi indicado a vice de João Azevedo? O Wilson pai fica com quem? Vai votar em Efraim ou vai dizer que vota com o senador do governador? Porque, nesse caso, já que o PP não quer um candidato ao Senado, essa vaga seria provavelmente ocupada por alguém do próprio PSB. Geraldo Medeiros, Heron Cid, talvez, né? Como é que o Wilson pai ficava? Ele ia apoiar a chapa inteira ou ia se separar também? Laerte, fugindo um pouco desse grupão aí, tem acontecendo aqui na Paraíba uma situação já concreta, né? Felipe Leitão e Miquica Leitão. Eles são pai e filho. Mas aí é aquela história, né, Angélica? Não é uma chapa majoritária, né? Uma coisa é a proporcional, outra coisa é a cabeça. O exemplo é bom, Mas assim, mas é numa dimensão menor, né? Quando você vai para majoritária. Lógico. Aí tu imagina assim, vamos fazer um cenário hipotético. Tu imagina que João escolha Geraldo Medeiros para ser o pré-candidato ao Senado e ir para o risco, do PSB. E diga assim, olha, a vice vai ser do Republicanos, o Wilson. Enfim, consiga negociar com o PP. Né? Eu acho difícil. E agora? O Wilson vai dizer, não, eu voto em Efraim. Ei, do teu filho é vice, amigo. Tu vai fazer o quê? Eles não sabem responder, não, viu? Nem o Wilson Filho. Sabem não. Essa semana o Wilson Santiago foi firme em dizer que não abre mão de votar em Efraim. Sim, mas e aí, né? Se o filho estiver na vaga de vice, é uma incógnita que a gente só vai saber quando se concretizar, porque eles não vão fazer afirmações sobre suposições, né? João, antes de passar a bola para você, eu vou passar a bola fazendo uma pergunta e aí você disserta sobre essas questões. Primeiro, eu soube que o problema do PP, obviamente, é Aguinaldo, mas o Republicanos não quer Lucas Ribeiro. Não quer. Esse é o problema, o nome. Até estão dispostos a discutir um outro nome, até de Cícero, mas Lucas Ribeiro eles não querem, porque vão fortalecer os Ribeiro em Campina. Obviamente, vão fortalecer os Ribeiro no processo, se Lucas vira vice. O que é que tu acha disso e como é que você avalia? Olha, Laerte, acho que tende a proceder realmente a versão do Partido Republicanos ao nome de Lucas,
justamente por isso que você falou agora. Se a gente tem ali um partido progressistas que já está estadualizado, bastante com densidade já, capital eleitoral, vários nomes, várias lideranças, se você coloca mais um nome desses, né, no caso de Lucas, para assumir, para ser candidato a vice-governador e eventualmente sendo eleito, para depois assumir o cargo com a perspectiva de chegar e tomar posse como governador mais na frente, então você certamente vai ampliar o potencial do grupo, né, da família e do Partido Progressistas de ter ali o controle político do Estado. E já pensando nisso, evidentemente, o Partido Republicano tem evitado o nome de Lucas. Agora, eu não vejo dentro do Partido Progressistas um outro nome que possa agregar mais do que o de Lucas. Sinceramente, não vejo. Eu já até pensei algumas outras possibilidades, mas não há um outro nome dentro do Progressistas que possa agregar mais do que Lucas numa composição com o João Azevedo. Até porque eu estou descartando já de imediato a senadora Daniela Ribeiro. Estou descartando já de imediato. Não. Tem chance, Descartando Daniela, você não tem um outro nome que possa compor como o nome de Lucas poderia ocupar esse espaço. Agora, indo para o PT e para todos os problemas e vieses que o partido tem, independente dessa estratégia aí de substituir mais na frente, ser melhor para substituir, colocar a Amanda como vice veneziano, eu acho que o partido pecou, errou e muito nessa articulação, porque você desprezar o capital eleitoral que um ex-prefeito da capital tem, como Luciano Cartacho, que deixou, inclusive, bem avaliada a sua gestão na época que deixou a prefeitura, é um erro muito considerável para um partido que tem enfrentado dificuldades. O PT elegeu um prefeito dos 223 paraibanos nas últimas eleições. Tem nas lideranças que chegaram recentemente, que reingressaram no partido recentemente, dificuldades, porque você tem o ex-governador Ricardo Coutinho que tenta ser candidato ao Senado Federal. Você tem Márcio Luceno, um outro nome que está lá na lista, que tem enfrentado uma série de denúncias na justiça, que isso desgasta. Veneziano gostou disso? Com certeza não. Ele não respondeu ainda, né, João? Eu fiz essa pergunta. Tem evitado. Ele não respondeu ainda não, viu? O que causa desconforto é isso, né, gente? Porque é incrível a subserviência de todos esses atores desse processo ao ex-governador Ricardo Coutinho. O PT em aceitar uma imposição dessa, porque sabendo que ter um Cartacho de vice fortalece a candidatura de veneziano e, ao mesmo tempo, o próprio veneziano ficar em silêncio sobre isso, né? Aguardar essa movimentação, dessa possibilidade de Ricardo ser candidato nas eleições desse ano e ver todo esse desgaste público, a sua pré-candidatura acontecendo sem fazer nada, sem falar nada, né? Sem porque, sem se Angélica, nas pesquisas internas, Ricardo está muito bem. Então, assim, o PT acaba aceitando, né? Acha que isso é possível, que vai passar voto, enfim, é aquela história. Mas é um desgaste o partido, quando quer, o PT, quando quer, ele cria a democracia própria. Eles, tipo assim, a executiva nacional, a executiva estadual indicou esses 4 nomes. Pronto, não tem outra discussão. Agora, claro, se a executiva estadual quisesse incluir outro nome, dizer, não, vamos discutir outro nome, e a executiva estadual entendeu que a gente tem que escolher outro nome, né? Quando quer, faz, né? Mas não queria. Cartacho não quer entrar na briga porque está preocupado com a sua eleição para deputado estadual, claro, mas ficou, acho que não gostou muito, não, viu? Pelo menos as declarações dele foram declarações assim, vai aí, né? Mas não estou afim de... Não foi bom, não gostei disso, não. É assim que ele está meio ressabiado com isso, mas é aquela história. Ricardo meio que parece que, por conta dessas pesquisas, independentemente da inelegibilidade, tem ainda se acredita que esse capital pode ajudar, né? E ele está tomando conta do partido, né? Não tem o que fazer, não. Enquanto ele e Jackson Macedo estiverem em sintonia, vai ser maravilhoso. O problema é que quando não tiver em sintonia, aí vai ser um problema. Jackson até nem gosta quando a gente diz isso, que o PT age com a democracia, quando a democracia é a seu favor, né? Pelo menos
os dirigentes. Ele não gosta, não, ele fica muito irritado. Ele tem ficado irritado com isso. Mas é a impressão que passa, é aquela história. De fora é a impressão que passa. Ele lá dentro Claro. pode ser que tenha justificativas que ele acha que é melhor, né? Mas de fora a gente tem essa impressão. E aí é preciso externar. Né? As táticas eleitorais, como eles É. costumam falar, são muito confusas quando a gente fala do PT aqui da Paraíba. Eu queria fazer uma provocação. Vocês acham que Agnaldo Ribeiro, não conseguindo, não conquistando a vice de João Azevedo, ele desembarca do projeto de reeleição? Para ficar sozinho? Exatamente, para onde ele iria? É. Porque a gente ficou com essa tese de que o governador estava preso ao Progressistas, tendo que indicar a vice, agora os republicanos também impondo isso, mas talvez o governador não esteja tão refém assim, porque para onde o Progressistas iria, né? Para onde? Eu pensei nisso essa semana, tá, Angélica? Eu pensei, inclusive, em escrever sobre isso. O próprio Aguinaldo, do Grupo Ribeiro, ele está ficando meio isolado, afora os prefeitos de João Pessoa, Santa Rita, Bahia, Cajazeiras. Aí, assim, se você for pensar em agrupamento, fica isolado, porque ninguém quer mais. Com Cunha Lima não dá, com veneziano não dá, com o governo não dá, né? Aí, então, o discurso também não está tão perdido assim. E a gente parte do pressuposto de que Daniela vai se candidatar, né, nas outras eleições. Então, Aguinaldo precisa de se colar, né, no candidato que ele sabe que vai estar com a máquina nos próximos 4 anos para poder apoiar esse projeto Daniela, né? Mas se for Lucas, viu, Dan? Se for Lucas, Angélica, esse projeto Daniela morre. Lucas vai ser... Morre. Se ele for governador, né? Com o afastamento de João, lá em 2025, morre. Então, pode ser que ele ceda, né? João Paulo? É difícil a gente fazer essa análise aí do Partido Progressistas, até porque eu diria que eles adotam uma política sempre muito dinâmica, né? A depender da maré, dos ventos, da brisa que estiver passando ali, que melhor significar a chegada mais fácil ao poder, a gente já viu isso, o Partido Progressistas acaba embarcando. E eu acho que vão esperar até os 45 minutos do segundo tempo para se definirem. Viu? Se não tiverem a vaga de vice, vão analisar, vão colocar as pesquisas na mesa para definirem para onde irão marchar. Porque se, de fato, tivermos o Lucas Ribeiro confirmado como vice, fica pacificado. Mas, do contrário, vão analisar e tentar vislumbrar ali o melhor caminho a seguir até os últimos instantes das convenções partidárias. Vamos lá, são os impasses que tornam essa eleição ainda imprevisível, mesmo estando a menos de 100 dias da disputa. Vamos para o nosso último tema, né? Sabatina, CBN, Jornal da Paraíba. Essa semana teve João Azevedo e Adjane Simplício. Rapidamente, o que vocês destacam dos dois, para a gente falar um pouquinho do que se espera da próxima semana com relação a essas sabatinas. João? Bem, de fato são momentos importantes, né, da nossa democracia. Eu acho que a gente está cumprindo um papel fundamental em tentar levar as pessoas, aos nossos ouvintes da CBN e aos nossos internautas do Jornal da Paraíba, eleitores, essas informações, o que pensam os nossos pré-candidatos que estão por aí. Agora, as duas entrevistas, no caso de João Azevedo, claro que quando um governador vai à reeleição, é candidato à reeleição, nesse período de campanha, ele sempre carrega sobre si um peso a mais de estar no poder, de estar no governo e ter que prestar contas daquilo que fez, né, nos últimos anos. Evidentemente, quando você vai para a reeleição, você carrega esse peso a mais em comparação com os demais candidatos que muitas vezes são franco-atiradores. Agora, vejo que João tem tentado fazer com que a pauta administrativa, tem evitado, inclusive, a discussão da pauta mais política, até a gente perguntou sobre política para ele, foi econômico nas palavras, e tem tentado se voltar mais para as questões administrativas. No caso da pré-candidata do PSOL, a Adjane Simplício,
confesso que senti falta de propostas mais consistentes, mais objetivas. E por várias vezes, não foi uma ou duas vezes, nós tivemos que questioná-las sobre como fazer, na prática, como vai ser. Vou investir em educação, vou investir em saúde, vou fazer, investir nas potencialidades do Estado, no Sertão, no Vale do Piancó. Sim, mas não como? dispõe, né? Como será esse investimento? Quais as ações? Qual é o projeto de Estado que o pessoal vai apresentar nessa pré-campanha, tem apresentado nessa pré-campanha? Senti falta disso. Acho que em outros momentos, inclusive outras candidaturas do pessoal aqui na Paraíba, foram mais felizes nesse aspecto de apontarem caminhos mais objetivos e mais plausíveis, né, para o eleitorado paraibano. Eu senti falta também de projetos mais concretos apresentados pela pré-candidata, porque em quase todos os temas ela sempre puxava para o argumento de que ia abrir o diálogo, ia conversar com as pessoas, e no momento que você já está se preparando, prestes a iniciar uma campanha, já era para ter tido essas rodadas de diálogo, né? Essas consultas populares, para que o programa de governo que será apresentado à Justiça Eleitoral já esteja ali redondinho, né? Pelo menos com uma diretriz de como deve ser a sua gestão. No caso do governador João Azevedo, me chamou muita atenção como ele está treinado, como em todos os assuntos ele tinha dado, estava muito redondinho em todos os conteúdos e muito trazendo atividades de sua gestão mais atuais, quase que uma tentativa de se desprender da gestão do ex-governador Ricardo Coutinho, que ele teve que conduzir por boa parte do seu governo, inclusive sendo acusado de não ter, né, iniciado nenhum projeto próprio, só tocar o que já estava em andamento pelo ex-governador, que hoje em dia é seu rival. Então, eu senti isso do governador, dele tentar emplacar uma agenda positiva com ações que foram iniciadas na sua gestão, por ele próprio, né, não pela gestão anterior. Vamos esperar os planos de governo, entrevista já com os planos de governo pronta, porque, de fato, no caso de Adjane, faltou concretude. A gente não... Quando a gente pergunta sobre a política para as mulheres, ela fala da importância, mas não fala como fazer isso. Como fazer isso? O João Azevedo tem, obviamente, alguns números de obras e trabalhos que foram feitos e que, de alguma forma, lhe dão um gabarito para algumas respostas. Mas ele precisa, obviamente, trazer força, né? Assim, o que eu ouvi de algumas pessoas é que o governador continua com um discurso assim mais lento, que precisa ter o tesão mesmo assim para ir para o embate e com os números e com a força. Talvez não seja a característica dele, mas isso ficou claro assim. Ele, por exemplo, quando a gente pergunta sobre os dados da educação, o índice, né? Ele tem os dados concretos, né? Foram 302 escolas integrais, 156 escolas integrais e técnicas. Vamos embora, né? Acho que já deu. Vamos embora. Semana que vem tem mais podcast Papo Político. Você já sabe, você pode ouvir nas principais plataformas de áudio, no site do Jornal da Paraíba, no site da CBN. Semana que vem a gente tem um novo encontro com os novos fatos da política paraibana ou com uma entrevista com um especialista para falar sobre eleição, regras e discutir os temas do momento. Valeu, tchau, tchau.